Eu quero compartilhar com você hoje a parábola das 10 virgens. Eu ouvi poucas pregações ao longo da minha vida sobre essa parábola. Semana passada nós falamos da importância do Espírito Santo na nossa vida. Falamos que a salvação não pode ser perdida, mas pode ser negligenciada. Podemos naufragar na fé. Podemos jogar fora aquilo que o Senhor nos deu. Perder nós não perdemos. Alguém tomar da gente também não é possível. Mas eu queria mais uma mensagem de autorresponsabilidade e responsabilidade do alto. Autorresponsabilidade é algo que você vai aprender no campo da inteligência, e responsabilidade do alto é algo que você vai entender num ambiente profético e apostólico. Então a Bíblia diz assim, Mateus capítulo 25, do verso 1 ao 13, eu vou ler na NVI. Semana passada foi 6 folhas de sermão, hoje é só uma, tá, gente? Vai ser rápido por causa do calor. Aleluia. Aqui em Orlando está funcionando assim o evangelismo. Quando você evangelizar alguém, só fala assim para ele: sabia que o inferno vai ser mais quente que Orlando? Aí a pessoa já aceita Jesus. É muito fácil, nunca foi tão fácil. Funciona em Belém do Pará, funciona em Cuiabá, funciona em algumas outras cidades. Mas aqui em Orlando ultimamente está funcionando muito. E é mentira que está 33 graus. Porque são 22 mil lagos, se você não sabe, na Flórida. Então quando o sol vem, a gente sente o efeito de uma sauna molhada, porque todos os lagos estão evaporando. Não sei se você já percebeu, quando você toma um banho, passa seu perfume, está cheirosíssimo, você sai e volta, você está com cheiro de Flórida já. A gente chama cheiro de Flórida. Nossa, que cheiro de Flórida. É um cheiro de esgoto meio sutil, é um cheiro de mangue cozido, um cheiro meio ranço humano. Cara, percebe a sua esposa cheirosíssima, deixa ela sair, fala: amor, vai ver se tem que eu responder. Assim que ela entrar, dá uma cheirada nela. Cheiro de Flórida, já tem que tomar banho de novo. Então, irmãos, você que não gosta de tomar banho, eu sei que não é o caso de ninguém aqui, não existe isso por aqui, mas imagina CC com cheiro de Flórida, e esse é um bônus da pregação, não é o Espírito Santo que está falando, sou eu. Porque, gente, esse cheiro, mau hálito, CC, quem tem não sabe que tem, mas tem. E todo mundo sabe, é igual insensatez, é igual... Mas vou voltar a pregar aqui. Aleluia. Vamos lá. O reino dos céus será... Você vai ler algumas parábolas que está escrito: o reino dos céus é semelhante. Essa fala sobre o futuro, o reino dos céus será. Então não é para esse tempo que isso acontece, é no futuro. E no caso... é no dia da salvação plena. É o dia que seu corpo vai virar glorioso. É o dia que você entra para a eternidade com o Senhor, ou você cai da eternidade sem o Senhor. O reino dos céus será, pois semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. Repete comigo: não levaram óleo. As prudentes levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. Versículo 5: o noivo demorou a chegar. Repete comigo: o noivo demorou a chegar. Você sabe que o mundo está tão Barbie hoje, que quase todos os conceitos bíblicos apontados para o pai, o mundo quer apontar para a mãe. Por exemplo, tem uma frase que a maioria de nós fala: mãe é mãe, né? Mas a Bíblia diz que Deus é pai. E pode as feministas chorar que Deus, ele continua sendo pai. Ele é o bom pai, ele é o Abba pai. E nós temos o costume da noiva demorar para o casamento. Nós já invertemos a coisa, mas o texto diz que quem demora é o noivo. Então, se você acha que Deus está demorando para fazer algo, é a cara de Deus ser assim. Deus quer realmente te dar um tempo para desanimar. Deus quer te dar um tempo para jogar tudo fora. Deus quer te dar um tempo para você ver que a sua natureza é frouxa, mas a que a dele nos renova dia após dia, amém? Então é a cara de Deus não ser imediatista. Deus não tem TDAH. Deus realmente não vai fazer você ficar tendo vários focos ao mesmo tempo. Deus vai sempre te chamar para um foco a médio e longo prazo. E o processo de chegar até esse lugar vai te matar, vai te desconstruir para que Cristo seja reconstruído no lugar de você, amém? Então olha só, o noivo demorou a chegar e todos ficaram com sono e adormeceram. Todas. As prudentes e as imprudentes, elas dormiram. Versículo 6, à meia-noite ouviu-se um grito. Gente, normalmente eu dou um grito, mas hoje eu não vou gritar aqui, porque eu adoro matar as pessoas de
de susto. Na minha casa, às vezes, a Érica levanta, vai no banheiro 3 horas da manhã, e eu tô com sono, mas eu levanto, fico atrás da porta só para eu não grito, só apareço, faço assim. Quase mato todo mundo. Então nessa hora assim, à meia-noite houve um grito. Normalmente eu dou um grito na igreja, mas eu estou vendo umas pessoas que podem morrer do coração. Eu estou vendo aqui umas veias entupidas de tanto comer picanha. Então eu falei, Deus, não vou fazer, senão a culpa vai ser minha. Então olha só, à meia-noite houve um grito. Ouviu-se um grito. O noivo se aproxima, saia para encontrá-lo. Você sabe que esse grito está ligado à última hora. Meia-noite está ligado à última hora. Meia-noite está ligado a um momento que você não está pronto. Meio-dia você está pronto. Quem acorda tarde está pronto meio-dia. Quem acorda cedo está pronto meio-dia. Mas meia-noite, ou você está dormindo, ou você já está, declinando para o sono. Meia-noite tem um significado na Bíblia, tipo, a hora que não se espera. A hora da calada da noite. Então, versículo 7. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. Note que até aqui elas são idênticas, menos em levar mais óleo. Até essa parte do texto, as 10 virgens são iguais. Elas não são a noiva, elas são as donzelas que vêm no cortejo do casamento. Existe um equívoco achando que as 10 são a noiva, na verdade elas são as donzelas que entram no casamento. Isso fala de salvação. Isso fala de entrar no átrio do céu. Não fala de entrar no Santo do Santo e não fala de entrar no Santíssimo Lugar. Esse é um nível elementar de salvação. Então até aqui elas fazem quase tudo igual. São virgens, são separadas, estão prontas, têm lâmpada, têm óleo e estão esperando o noivo. A única diferença de 5 contra 5 é que algumas tinham uma botija extra de azeite. Única diferença. Elas davam a mesma paz, paz de Cristo, paz de Deus, feliz sábado, shalom, paz do Senhor, a paz que foi o costume da sua igreja. Elas tinham o mesmo jeito. Se existia vestimenta lá separada para homens e mulheres, como algumas denominações evangélicas, elas tinham. Elas sabiam jogar o jogo de ser evangélico. Ah, virei evangélico, agora eu oro, agora eu passo óleo na minha casa, agora eu levo minha oferta, eu faço o jejum do Daniel, eu levo a oferta da viúva, eu faço a oração do Jabes. Eu aprendi a ser evangélico. Eu sou a noiva, eu sou uma donzela, eu sou virgem porque eu sou separada para o meu Senhor. Pelo menos é isso que parece. Versículo 8. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Note que das duas tinham apagado, elas tinham dormido e depois elas acenderam e ficaram de pé prontas para o noivo. Do nada, a cena de 5 começa a ser confrontada pela cena das outras 5. Se todas estivessem se apagando, todo mundo ia falar: caraca, né, velho, olha que vacilo, né? Nós demos mole. Mas quando tem um parâmetro de santidade, quando tem um parâmetro de fé, quando tem um parâmetro de justiça, quando tem um parâmetro de alguém na presença, fica claro quem está fora. Você quer confrontar tudo que está errado dentro da igreja? Seja a igreja de verdade. Você quer anunciar para as igrejas do blá 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 que estão negociando, que evangelho é fake? Seja um crente cheio do Espírito Santo. Se o seu pastor Leandro Barreto for frouxo na fé, seja firme na fé. Se a gente ora pouco, você ora bastante. Inclusive venha nos exortar: olha, eu já vi você, pastor, queimando mais, mas ultimamente você está queimando pouco. Não tenha medo de falar assim comigo e com pastor nenhum. Isso não é falta de respeito. Isso é zelo pela igreja de Jesus. Mas seja profeta, não fale no Facebook, você fala face to face, tá? Amém? Tá feliz ainda? Agora olha o pedido dela: dá-nos um pouco. Gente, esse negócio de dar só acontece na igreja. Você não pede para o pedreiro dar nada, você não pede para o encanador dar nada, você não pede para o Uber dar nada. Pastor e líder de igreja tem que dar tudo. Você já percebeu o nível de falta de honra que existe? Cara, eu já vi pessoas falando: cara, você tem que me atender essa semana. Gente, todos os pastores da Poema são voluntários. Nós atendemos todo mundo, nós cuidamos de todo mundo, mas tem gente que consegue maltratar pessoas que estão servindo a vida deles.
É um número de gente ferida. Oh, fui ferido por líder, fui ferido por pastor. Gente, o líder gastou a gasolina, foi até a casa, faz o GC, cuida de você, faz o louvor, e alguém está sempre exigindo mais dessas pessoas. Eu não estou me defendendo, mas eu estou falando para vocês que aqueles que nos servem no Senhor são dignos de dupla honra, é o que diz a palavra de Deus, amém? Então a gente tem que ser mais grato do que reclamão. Nós deveríamos ser sempre gratos, amém? Você está feliz ainda? Dê-nos um pouco de óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Olha o verso 9, é bem intrigante, hein? Eu não vou tentar entrar num devaneio e nem vou tentar interpretar, mas tenta imaginar o que pode querer dizer isso. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar o óleo para vocês. Gente, 5 tinha óleo de sobra, 5 tinha óleo limitado, e tem alguém que vende o óleo. Aqui entra todo esse movimento da desgraça gospel. Algumas pessoas que têm muito dom, que têm muita unção, que têm muito tudo, saem por aí vendendo o que é de Deus. Colocam um rótulo com o nome do ministério dele e sai por aí vendendo o que é de Deus. Se tem alguém que falta, é porque tem alguém que vende. E se tem alguém que vende, é porque tem alguém que compra. Tem uma cultura aqui em Orlando que todos os músicos têm que ser pagos. Então já começamos a quebrar a cultura, porque nem os pastores da nossa igreja são pagos, nós somos voluntários para a glória de Deus. Se a gente não é ovelha e não dá lã na casa que a gente nasceu, a gente não é digno de nada. Nós precisamos parar de uma igreja que chama o diácono de voluntário. Diácono é aquele que serve à mesa do rei. Ministros de adoração são aqueles que servem à mesa do rei. Pastores são aqueles que servem à mesa do rei. Tem que ser confrontado. Se tem alguém que quer comprar, é porque tem alguém que quer vender. Não podemos vender o que é de Deus, gente. Nós podemos trabalhar. Nós podemos entender que aquilo que é de Deus não se vende, mas aquilo que é meu eu posso vender. Eu posso vender uma mentoria de treinamento para alguém com aquilo que é meu, mas eu não deveria vender nada com aquilo que é de Deus. Então tem hoje pessoas falando reino, 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 mas o final do reino é o dinheiro aqui no meu CPF. Isso não é reino. Isso não é entrega. Isso é vender e comercializar aquilo que é de Deus. Essas 5 saem para comprar e as 5 que estão preparadas ficam na porta. E o que acontece? Você está feliz ainda? Está diminuindo a felicidade da igreja, meu Deus do céu. Versículo 10. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. E a porta foi fechada. Repete comigo, a porta foi fechada. Sabe qual que é o problema do crente? A misericórdia de Deus se renova a cada manhã, sim ou não? Até o dia que ela não vai se renovar mais. E vai ter um dia que ela não vai se renovar. É o dia que Deus falou: é hoje, gente. Hoje é o dia da trombeta. Hoje é o dia que o noivo encontra a noiva. Nesse dia não vai ter misericórdia. Então as insensatas que eram virgens, gente. Sabe o que representa a virgindade? Pureza, separação, exclusividade. Eu vou entregar o meu selo para o meu amado. Ninguém foi o meu homem, ninguém me tocou. Eu sou do meu Senhor e Ele é meu. Fofo. Só que não é prática de diária. É prática de domingo. Então, elas saem, não, vamos comprar, não tem nada de errado. Vamos comprar um olhinho, vamos ali numa conferência do Mover. Beleza, só que depois que acaba o Mover, você volta para o estilo de vida que você tem. Você não vai levar a unção do pastor embora, a unção do ministro embora, a música do fulano embora. Você não vai levar embora. Você vai embora, ou você vai mudado, ou você volta para os seus problemas. Então a questão não é aonde você congrega, é o que você faz com aquilo que você recebe. Então a sua vida é problema seu, não é meu. A minha vida é problema meu, não é seu. Então nós aqui podemos ter um problema ou não. Versículo 10. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo e as virgens que estavam preparadas entraram para o banquete nupcial e as portas se fecharam. Versículo 11. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra para nós. Ô gente, fica a dica, tá? Você que gosta de chegar atrasado no culto, tá tudo bem.
No culto pode. Mas se liga, que vai ter uma data marcada, que se você chegar atrasado, você não vai entrar, velho. E vai acontecer até na Poema. Algum dia você vai chegar atrasado e não vai ter mais lugar para sentar. Nesse dia você vai ter uma ideia de como será o reino dos céus. Cheguei, Jesus, um pouquinho atrasado, é que minha mulher atrasou. Eu e a Érica, a gente tem um jeito de resolver isso, gente. Uma única vez, a gente abandonou todo mundo e foi. A única vez que a Érica largou todos nós, eu falei, mano, não atraso mais. A única vez que eu larguei todo mundo para trás, ninguém atrasou mais. Gente, a Radassa hoje era 2 horas para as 10h30, ela estava pronta. Vamos, gente, rádio é 8h30, meu. É que um dia ela ia servir aqui na salinha, eu larguei a Radassa. Mas como assim, pastor, você largou sua filha? Você acha que é certo eu roubar o tempo de quem chegou na hora, porque a minha filha está atrasada? É um tipo de roubo. E por mais que você ache que não, eu estou dando esse exemplo e não estou cutucando ninguém, mas estou afligindo todo mundo. Cada detalhe desse que a gente deixa passar é menos óleo de disciplina que a gente tem na vida. Alguém deu troco a mais, você não devolve, perde óleo. Você está atrasadão roubando tempo dos outros, perde óleo. Você diz que é e depois não faz, perde óleo. É a disciplina do dia a dia vai sendo deixada de lado e nós vamos nos tornando insensíveis. E à medida que o miguezaço está estabelecido na nossa cultura, o que nos resta, gente? Repete comigo, quase nada. Olha só, versículo 12, as duas chaves do texto estão no verso 12 e 13. O resto aqui, tudo a gente foi parafraseando. Não necessariamente é exatamente isso que o texto quer dizer. Verso 12. Mas ele respondeu, a verdade é que eu não as conheço. Versículo 13, portanto vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora que o seu Senhor irá voltar. Repete comigo, vigie, pois não sabemos o dia e nem a hora. Hoje temos bastante cara explicando escatologia, eles já estão quase acertando o dia, mas a Bíblia ainda diz que só Deus sabe o dia. Então, não dê ouvido para essas bobagens. Contudo, eu não sei como você está esses dias, mas eu, cada dia, parece que eu estou mais angustiado sobre a volta de Cristo. Eu fui para o Brasil, passei 12 dias. Na minha ida, eu vivia nos Estados Unidos. Na minha volta eu já senti uma coisa diferente. Parece que toda semana o tempo está sendo abreviado. E isso é um favor de Deus. A Bíblia diz, se o tempo do fim não fosse abreviado, até mesmo os escolhidos se perderiam. Então, por amor às virgens prudentes, o Senhor está diminuindo o tempo. Começa a prestar atenção. Essa semana sua vai durar em horas. A sensação é que vai ter menos horas essa semana. E a semana que vem vai ter menos horas. E essa semana e a semana que vem, você já vai ver mais justo perecendo e mais injusto se dando bem. A iniquidade reinando e parece que é utopia. Santidade, separação, guardar meu óleo, vigiar e ser prudente. Você vai se sentir babaca. Você vai sentir assim, cara, só eu que estou pensando isso. Vamos lá, gente. Quantas pessoas têm sentido uma angústia e parece que Jesus está voltando? É um troço bizarro, cara. Cara, o que fizeram com a Barbie, velho? Eu tô orando pela Barbie, mano. Eu tô querendo a Barbie avivada. Eu quero que saia a Barbie Katrin Kuhlman. Eu quero que saia a Barbie Suzanne Wesley. Eu quero que saia a Barbie Cassiane. 500 graus de furo. Imagina se apertar a Barbie. 500 graus de puro função de poder. Meu... Que coisa poderosa que ia ser. Barbie Ana Paula Valadão, imagina, gente. Imagina, gente, que coisa maravilhosa. Gente, eu amo a Ana, tá? 6 coisas que você deveria pensar sobre essa parábola. Todas eram virgens. As 10 eram iguais. As lâmpadas de todas se apagaram. Então não tem ninguém aqui que pode se sentir o crente, tá? Jesus, quando está atribulado no Getsêmani, os discípulos dormem, cara. Jesus, com medo da morte que ia nos libertar, os discípulos dormem. Simplesmente os caras dormiram, velho.
E aqui está na hora de Jesus voltar e todas as 10 dormiram. Ou seja, sendo prudente ou imprudente, vai bater uns desânimos. E tem dia, irmão, que você só volta a sonhar se você dormir. Você já percebeu que o dia que você está meio depressivo, você não quer sair da cama? Porque o único jeito de você sonhar é você dormir. É só pesadelo quando você está acordado. Então, se você dorme, vai que você sonha. É uma boa tática essa. Ambas dormiram, se apagou a lâmpada, ou seja, eu não sei como Cristo quis quantificar o óleo. Há quem diga que são obras da fé, há quem diga que é graça sobre graça se abundando, há quem diga que é a própria presença do Espírito Santo. São várias interpretações. Por quê? Porque o clímax não é esse. Não é tentar descobrir quem vende o óleo, quem não vende, não é o que é o óleo. O clímax é a verdade que eu não te conheço. E Jesus vai voltar. E vai ter uma hora exata que ele vai voltar. Outra coisa, o azeite é pessoal. O azeite não é meu e da Érica. Nós somos um, mas o azeite é pessoal. O azeite não é do Gu e da Lilian. O azeite é meu. O azeite é seu. Então, se você dividir aquela preciosidade que você carregou, não é possível, vai faltar para nós dois. Algum dia você vai pegar só a mulher desanimada, seu marido desanimado. Eu acho que ao longo da nossa vida, parte da nossa família vira imprudente, parte da nossa família vira prudente. Você vê pessoas transitando de um lado para o outro. Meu Deus, eu casei com um cara que queimava. Olha o que você virou. Eu casei com uma mulher que tudo era Jesus. Olha o que você se tornou. Tem gente que não ficou só feia, fedendo cebola e fedendo Flórida. Tem gente que naufragou na fé. E eu também estou dando essa dica porque, cara, tem gente que tem problema de casamento só porque está feio. Cara, 2 litros de Botox resolve vários problemas de casamento. Testosterona resolve vários problemas de casamento. Reposição hormonal. Vamos lá, alguém, gente. Diga aleluia. Agora, desejo versus cultura, para mim, também é um clímax. As imprudentes, elas se achavam, gente, igual. Tem coisa que você fala para alguém, ele fica olhando para você com um cara de bugado, porque ele não é convencido pelo espírito, ele é só racional. Então ele tem cara de, eu já faço. Então o Ulisses estava aqui. Vamos lá, vamos orar. Daí alguém desse, o que esse menino pensa que eu sou? Oro todo dia. Oro toda hora. Eu já louvo. Louvo do meu jeito. Gente, quem inventou o culto louvo do meu jeito foi Caim. Deus amava um churrasco. Pediu para Abel. Mata todas as ovelhas. Aí aparece o Caim vegano. Olha, Senhor, tenho aqui melancia para você, bananas. Mas o que é isso, Caim? Eu cultuo do meu jeito. Você devia ler o jeito de Deus para cultuar, gente, pelo amor de Deus. Culto não é para você, o culto é para Jesus. Toda vez que alguém reclama do culto para mim, eu fico me perguntando, Jesus, você gostou do culto? Se ele fala gostei, eu falo que se lasca essa pessoa. Agora, o culto para você, ele gira em torno de uma experiência de culto. Sugiro que você vá na Disney. O melhor culto para o homem que existe nessa cidade é na Disney. Tudo é feito para você. Tudo é feito para você ficar bem. Você é o centro das coisas. Aquele é imbatível. Não tem entretenimento mais fenomenal do que a Disney. Agora, se o culto é para Jesus, Jesus resolver responder, irmão, não interessa nem se a gente está lá na rua, não interessa nada. A Bíblia diz que João era uma voz que clamava no deserto e Deus fazia milagres através de João. Então não é um lugar, nenhuma experiência. É o que você tem entregado ao Senhor na sua adoração. Vamos lá, alguém, gente. Aleluia. Então, 2 coisas que você não pode esquecer. Que desejo não é cultura. As 5 imprudentes, elas tinham desejo. Mas isso nunca se tornou a cultura. Eu falo para você orar. Você deseja orar? Transforma em cultura. Você deseja jejuar? Transforma em cultura. Deseja conhecer a palavra? Transforma em cultura. Força até virar cultura. Até virar um estilo de vida.
até Deus fazer. Gente, toda vez que eu ia enfrentar alguma situação, por exemplo, de imigração, eu já cantava o meu mantra evangélico já. Deus está na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes. Toda vez eu desci do avião, tinha que passar a imigração, ficava com medo de alguma coisa. Pior que eu nunca devi nada, gente, mas pensa um cara que tem medo. Porque o crente sempre é provado. Então eu já falo, meu Deus, é comigo que vai acontecer. Então já vem, Deus está na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordenando. Meus filhos cantam isso. A Radassa indo no Velocicoaster, Deus vai na frente, abrindo caminho. Eu falei, nossa, é só não ir na montanha-russa. Mas virou cultura. Amém? Então repete comigo, desejo não é cultura. É isso, gente. A diferença das duas era isso. 5 desejavam e 5 carregavam a cultura. Gente, sabe essa garrafona que você fica tomando água? Tem alguém aí que está de dieta tomando 20 litros de água aí, ó. É para andar com uma botija dessa cheio de óleo. Aonde você vai? Mas cara, por que você está com óleo agora? Você acha que Jesus vai voltar hoje? Você acha que ele vai voltar hoje? E se ele volta? Então as duas chaves dessa parábola é prudência e vigilância. Mas uma vez que alguém falou para você, você é salvo uma vez, salvo, salvo para sempre, o que você fez com a prudência e vigilância? Eu já estou salvo mesmo. Se crer, uma vez salvo, salvo para sempre, esfriou você, eu acho que você devia começar a pensar diferente. Porque essa passagem foi Jesus que falou, sabe quando? Numa sequência extraordinária. Mateus 23, ele confronta a falsa religião, o falso judaísmo, e ele chega a dizer, faça o que eles falam, mas não faça como eles fazem, porque eles não fazem a mesma coisa do que falam. 24 é o sermão da montanha, ele está pregando sobre a volta dele. Por umas 6 vezes ele fala que ninguém vos engane, ou seja, o pior sinal da volta do Senhor é quantas pessoas estão sendo enganadas hoje. É muito engano, é engano para todo lado. E aí chega o 25. Jesus queria nos dar uma chave. A chave é, eu vou voltar. E quem não tiver preparado, não vai subir. Quantas vezes você ouviu uma mensagem como essa? Não estão pregando mais que alguém não vai ser salvo. Não é sobre a condição de pecado do mundo, é a condição de pecado do crente. Então olha só, talvez você consiga discernir o que é o óleo, quando ele disse, não as conheço. O texto original é, nunca tive intimidade com você. Todos os meus amigos me chamam de Lê. Ô Lê, se chegar alguém que nunca me viu, me chama de Lê, eu vou achar que ele me viu na rede social. E aí eu vou perguntar, por que você me chamou de Lê? Falaram que você gosta assim. Não me viu, não me conhece, não anda comigo, não é meu íntimo. Eu já dou uma segurada no meu coração. Agora, se um dos meus melhores amigos, Beto Malvão, está aqui hoje, pastorzão nosso de São Paulo, só dele falar, Lê, eu já vou e abraço ele. Porque a gente se conhece, a gente tem um relacionamento. Então, de verdade, Jesus está deixando para fora, não é quem tem algo ou não tem, é quem viveu algo com ele que entra, quem não viveu não entra. Então quando ele fala não te conheço, fala de intimidade. Ou seja, o resumo da parábola é, você tem intimidade com Jesus. Jesus sabe quem você é. Jesus escuta seus lamentos, suas orações, seu clamor. Você pede ajuda todo dia para Jesus. Você convida Jesus para trabalhar com você. Você convida Jesus para entrar na sua mente. Você convida Jesus para entrar no seu carro, para te guardar. Você convida Ele. Você tem intimidade com Ele. Onde Ele vai olhar e vai declarar na frente de todos. Esse aí não negou o meu nome quando foi provado. E agora eu vou falar dele na presença de todos que estão aqui. Mas os que negaram, foi os que perderam o seu óleo. Está feliz ainda? Fecha os seus olhos. Pai, no nome de Jesus, eu te suplico que nos ensine a ser vigilantes e prudentes. Nos ensina a vigiar na oração. Nos ensina a vigiar na busca. Nos ensina a vigiar na adoração. Nos ensina a vigiar na leitura da palavra.
Nos ensina a vigiar como maridos, como esposos. Nos ensina a vigiar como família. Nos ensina a vigiar com os seus princípios. Deus, que a gente não perca aquilo que o Senhor nos deu. Que a gente não perca nada daquilo que o Senhor nos deu. Porque nós já somos lavados no sangue de Jesus, pois somos as virgens. Estamos vestidos de maneira correta, porque somos revestidos de Jesus. Estamos com nossas lâmpadas, porque é assim que carregamos, Pai, seus princípios, sua palavra e sua presença. Mas que não falte em nós a unção, que não falte em nós a palavra, que não falte em nós a oração, que não falte em nós o frio na barriga, que não falte em nós o temor e tremor, que não falte em nós o medo de te desagradar, que não falte em nós aquele frio na barriga. E agora, meu Deus, o que eu faço? Deus, que não falte em mim temor para pregar, temor para ser pastor. Deus, que todos os dias eu levante da minha cama dizendo: Deus, tenha misericórdia e me ajuda a ser teu servo segundo a sua vontade, segundo o seu desejo. Pai, no nome de Jesus, faz de nós virgens prudentes e vigilantes, em nome de Jesus. Érica Barreto. E aí, gente, estão felizes? Continuam felizes? Quanta gente nova, Deus abençoe todos. Prazer, sou a pastora Érica Barreto. Gostaria de continuar essa mensagem. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha com graça, com misericórdia. Senhor, abrindo o nosso ouvido, o nosso coração, Senhor Deus, que nós queremos estar sensíveis à Tua voz, Pai. Senhor, nós queremos ser prudentes, nós queremos, Senhor Deus, estar diante de Ti, Senhor Deus, naquele grande dia, queremos estar junto de Ti, Senhor, eternamente, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vou tentar ir rápido aqui. Gente, essa mensagem falando sobre o Espírito Santo, continuando, né, o Espírito Santo, quantos desejam aquela pregação da vitória? Que levanta a mão. De verdade. Vai. Eu quero a vitória de Jesus, amém? Quem quer, né? Só um pouco, né? Amém? Todo mundo quer a vitória de Jesus. Aí, ó. Eu também. E aí as pessoas perguntam pra gente como é ter a vitória de Cristo. Como é receber a vitória, a tão chamada vitória. E eu acredito que a tão esperada vitória é a nossa conexão com o Espírito Santo. Então, eu vou falar assim uma coisa que é muito comum no avião. O avião fala assim: olha, eu sei que você já sabe, mas não custa te lembrar. A conexão com o Espírito Santo vai te dar a vitória. Aleluia. Ouvir, discernir e obedecer. Alguns anos atrás, me chamou muita atenção, nós fomos visitar uma cachoeira chamada Cachoeira do Caracol, que fica, tem algum aqui do Rio Grande do Sul? Levanta a mão aí, tem alguém do Sul? Aqui, Cachoeira do Caracol. É uma cachoeira que você desce lá, uma escadaria de 200 e poucos degraus. Vai, 900, Jesus amado. Por isso que eu cansei, cheguei. Mas foi incrível a experiência que eu tive quando eu cheguei lá embaixo. Aquele barulho, o estrondoso, realmente é como a Bíblia descreve a voz de Deus, como voz de muitas águas. É assustador, gente, uma coisa maravilhosa. E nós estávamos lá embaixo, 730 degraus. 44 andares, pensa, isso descendo de escada. Bom aí, para fazer uns exercícios aí para a perna. Mas enfim, vamos lá. E aí, o que eu achei interessante, lá embaixo, aquela voz, aquele barulho, né? Estrondoso. Só que aí, se a gente queria falar com o nosso grupo, a gente tinha que chegar bem perto e a gente conseguia ouvir a voz de outra pessoa. Então isso é também na nossa caminhada com Cristo. O Senhor, Ele tem a voz de muitas águas.
Mas se nós nos distrairmos, nós vamos conseguir ouvir outras vozes. Então nós temos que estar atento à voz de Deus. Se nós queremos essa tão famosa pregação da vitória, nós vamos conseguir, mas nós temos que estar conectados com o Espírito Santo. A nossa família espiritual carrega três tipos de mensagem. E eu vou falar aqui 2 delas hoje. A primeira é o nosso sacerdócio com Deus. A nossa intimidade com o Espírito Santo vai nos levar ao discernimento do que é certo e do que é errado. Ontem eu estava conversando com a Bia Furquim sobre um acontecimento da nossa igreja lá de Taubaté. Mais ou menos assim, gente, chegou uma profeta, chegou para uma moça e começou a orar por essa moça. Ela estava dentro da igreja, recebeu uma oração e ela estava vivendo o quê? Ela estava num adultério. Então ela estava casada, mas ela estava vivendo com um amante. E essa profeta falou assim para ela: olha, Deus está mandando você largar o que você está vivendo para Ele te dar algo novo. Você vai ter uma experiência incrível com Deus, desde que você largue o que Ele tem pedido para você largar. E aí, o que aquela pessoa quis ouvir e entender? Que ela tinha que largar o marido. Ela largou o marido e hoje ela vive com o caso que ela estava. Até o dia de hoje, porque ela entendeu, o recado foi correto, a voz foi correta, mas o discernimento foi o que a alma dela quis. A gente queria uma aguinha, por favor? Vocês estão entendendo? Vocês estão felizes? Hoje nós vivemos um evangelho ao gosto do cliente. Leandro começou a falar aqui. A gente vai aonde é mais confortável para nós, aonde aquilo vai acalmar o nosso coração, não aonde nós vamos receber um confronto. Só que, na verdade, o confronto de Deus, ele vai nos gerar vida. Mas aquele conforto que, às vezes, nós queremos ouvir, isso vai nos levar a outro lugar. Em Provérbios, capítulo 4, gostaria de deixar um versículo aí para vocês. 4:23. Diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Então, o que quer dizer isso com o que nós estamos falando de ouvir a voz de Deus? Porque muitas vezes nós somos tentados a querer ouvir aquilo que nós queremos ouvir. Muitas vezes nós somos levados a um lugar que vai querer falar coisas confortáveis para nós somente naquilo que nós queremos viver. Por quê? Porque sair da zona de conforto, sair daquele lugar, às vezes vai gerar, gente, um transtorno tão grande. E às vezes não é só com coisas, pecados que eu estou falando, são com coisas lícitas. Quantas vezes eu estou com o microfone na mão, tá, gente? Então eu posso falar, então eu vou dar testemunho. Quantas vezes eu estava com a razão, nem terminei. Quantas vezes eu falava assim: Jesus, eu tenho razão, Senhor. Eu posso me levantar, eu posso falar: olha aqui, você está errado, que não sei o quê. Nem estou falando com o Leandro, gente. E aí, o Senhor falava assim: Érica, calma. Fica quieta. Mulheres, fiquem quietas. Entregue tudo para Jesus. Entrega tudo na mão dele. Que no tempo certo ele vai fazer alguma coisa.
Gente, e por que eu estou falando isso? De guardar o coração, gente. É brincadeirinha, mas é sério. E Jesus, ele fazia algumas coisas, né? Parecia que eu estava na minha razão. Talvez você é homem, nem está gostando do que eu estou falando. Mas você também já experimentou isso. Maridos, gente, se vocês são casados e não experimentam esse tipo de relacionamento, de deixar na mão de Deus, você está na sua razão. Aquilo, ai Deus, mas isso não é errado. Deus, eu estou certo, eu estou certa, eu estou certo. E o Senhor está falando, tudo bem, mas deixa que eu vou fazer, não você. Porque o jeito que eu faço, tudo é perfeito. Então, nós temos que estar atentos a ouvir a voz de Deus. Nossa, mas nesse assunto em todo assunto. Porque o Espírito Santo é aquele que vai nos guiar em toda a verdade. Se nós não estarmos atentos ao que o Espírito Santo fala na nossa vida, querido, nós não vamos chegar a lugar nenhum, porque é Ele que vem nos orientando. Aí, eu lembrei de uma passagem da Bíblia, lá em Adão e Eva, né? Só que antes, né, da Eva, Deus fez o homem e ele falou assim para o homem: olha, dessa árvore, todas as árvores você pode comer, mas essa não. Porque o dia que você comer, positivamente morrerás. Só que um dia Eva estava caminhando pelo jardim e a serpente apareceu para ela e falou: olha, bonita, né? Todas as árvores. Você pode comer todas? Não, todas não. Quase todas. Porque Deus deu uma ordem. A voz dele me falou que eu posso quase todas, mas essa não. Porque o dia que eu comer, positivamente eu morrerei. E a serpente apareceu para ela e falou assim: olha, eu te digo, pode comer, positivamente não morrerás. Qual voz nós queremos ouvir? Aí entra uma outra mensagem que nós carregamos, que é do governo, e o Leandro falou do autogoverno, da autorresponsabilidade. Nós temos que assumir as nossas responsabilidades. Nós estamos aqui como igreja, todos nós juntos. Mas ouvir a voz de Deus em alguma situação, querido, você vai ter que estar íntimo de Deus para saber o que Ele está querendo dizer. Você vai ter que estar íntimo de Deus para quando chegar uma voz e você falar: epa, peraí, essa voz não é de Deus. Essa voz é da serpente. Essa voz é da minha alma. Sabe? Nós temos, gente, presta bem atenção nisso. Isso é muito sério. Muito sério. Nós sempre damos a liberdade e ensinamos pessoas a ter um relacionamento pessoal com o Espírito Santo. Amém? Vocês podem entrar com confiança no trono da graça. Todos aqui podem. Todos. Só que existem algumas pessoas no qual nós já ministramos, que demos essa liberdade. E eles chegaram um dia e falaram assim: olha aqui, Deus está mandando eu fazer tal coisa. E aí você entra no quartinho e fala: Deus, não é possível que o Senhor está falando realmente. E aí a Bíblia diz que numa multidão de conselheiros há uma sábia saída. Fazemos uma reunião e entendemos que aquela pessoa está falando que Deus está falando com ela, mas isso quer dizer que a alma dela está totalmente machucada e ferida, e na verdade é ela mesma que está falando. Ouvir, discernir
e obedecer à voz de Deus. Vocês estão felizes? Vira aí para o seu irmão e fala assim: cuidado com a voz que você tem ouvido. Cuidado, querido, com essa voz. Fala para ele, mas graças a Deus que a graça existe. Mas, queridos, como foi falado aqui também, cuidado com a graça. Cuidado com a graça que você quer viver. Porque um dia você vai ser surpreendido. Um dia você vai ser surpreendido. E também me lembrei de outra passagem da Bíblia que mexe muito comigo. E eu tenho muito temor dessa passagem. A passagem de Sansão. Sansão era um homem separado por Deus. Ele ouvia a voz de Deus. Ele tinha a força do Espírito Santo. Só que ele era governado pelos desejos do coração dele. Ele era governado por aquilo que estava satisfazendo a carne dele. Muitas vezes, queridos, nós temos que dobrar o nosso joelho e falar: Deus, me ajuda a sair dessa situação. Nós sempre vamos falar que quem confessa tentação nunca vai confessar pecado. Então, o Espírito Santo, ele é maravilhoso, ele é nosso amigo, ele é capaz de nos guiar em toda a verdade e de nos livrar daquilo que está nos tirando do propósito e do foco de Deus. Então, se nós tivermos uma conexão com o Espírito Santo, se nós tivermos o nosso ouvido afinado com o Espírito Santo, nós vamos compreender todas as coisas que Ele quer fazer na nossa vida, e aí nós vamos ter a tal vitória. A pessoa fala assim: como é ter a vitória? Gente, é simples de falar, mas chega numa hora que nós vamos ter que confrontar com nós mesmos, com a nossa carne, com o nosso querer, tá bom, gente? Ela está com o microfone, nossa, quem está com o microfone ali é inatingível, é tudo fácil. Não, gente, nós também temos que lutar. Nós temos que pedir para o Espírito Santo nos guiar do jeito que Ele quer, não do jeito que nós queremos. Nós pedimos: Deus, em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito venha nos guiando, que o Teu Santo Espírito venha falando no nosso coração, que o Teu Santo Espírito nos tire, nos livre de todos os pensamentos, nos livre de tudo aquilo que nós já vivemos. Senhor, eu sou uma nova criatura, eu quero algo novo, eu quero viver algo novo. Senhor, eu quero ouvir a Tua voz, Espírito Santo. É tudo isso que eu quero, Senhor. Queridos, porque olha o lugar perigoso. Olha o lugar perigoso. Existe a graça de Deus, sim. Mas esse versículo é bem perigoso. Salmo 81. Vocês estão felizes ainda? Eu tô indo rápido aqui porque Leandro falou que eu tinha que fazer em 5 minutos, gente, mas já passou 20. Brincadeirinha, gente. Salmo 81, 11. Diz assim: mas o meu povo não quis ouvir-me. Israel não quis obedecer-me. Por isso os entreguei ao seu coração obstinado, para seguirem os seus próprios planos. Cara, pensa Deus falando: olha aqui, pela minha graça, que foi derramada em você 1, 2, 3, 4, muitas vezes, eu estendo as minhas mãos. Mas, querido, se você quiser, então vai e viva o que o seu coração tem projetado. Só que existem consequências. Então eu acredito que esse versículo é um versículo muito pesado para as nossas vidas. Se nós queremos viver de acordo com o que nós queremos viver,
Pensa o Senhor falando assim, ó, entreguei você para os desejos do seu coração, ó. Vá viver então, querido, o que você quer viver. É um evangelho ao gosto do cliente. Queridos, a nossa intimidade com Deus vai garantir o nosso futuro. Pregação da vitória de Deus garante o nosso futuro com Cristo. Queridos, eu não sei se todos aqui sabem, mas não custa avisar, de novo. Nós somos seres eternos, nós tivemos um começo, mas nós não vamos ter fim. Nós não teremos fim. Ou vamos passar a eternidade com Cristo, ou vamos passar a eternidade fora de Cristo. Então, a nossa intimidade com o Senhor vai garantir o nosso futuro. E aí, nós pedimos ao Senhor a opinião dele sobre a nossa vida. Esse é o correto. Nós sempre cantamos as músicas pedindo a glória de Deus, que a glória de Deus venha sendo revelada. Irmão, não posso cantar porque senão eu vou deixar o Ulisses ali meio abafado. Então eu não vou cantar, mas sempre nós pedimos para Deus mostrar a glória dele. Mostra-nos tua glória, Senhor. E aí, quando nós pedimos isso, queridos, eu não sei, eu quero ensinar algo para vocês. Quando nós pedimos, Senhor, mostra a tua glória, nós estamos falando assim, Senhor, eu quero saber qual é o doxa. Qual é o seu doxa? Senhor, eu quero saber qual é a sua opinião. Qual é a opinião do céu a respeito da minha vida? Quando nós nos rendemos em ouvir, discernir, nós vamos obedecer à voz de Deus. Quando Ele vem derramando a opinião dEle sobre a nossa vida, querido, não é confortável. Falar que vai ser fácil, que vai ser confortável, não é, tá bom? Mas é um futuro garantido com Jesus. Porque é que nem quando nós vamos lá corrigir nossos filhos. A primeiro momento a gente até pensa, ai que dó, vou ter que aplicar uma correção. Mas querido, se você não aplicar uma correção ao seu filho, pode ser que a polícia venha aplicar futuramente. Então ainda que doa o seu coração, é necessário. E o Senhor, como sendo um bom pai, e Ele corrige aquele que Ele ama, a opinião dEle para a nossa vida é válida. Amém? Vocês estão felizes? Quem quer a opinião de Deus na sua própria vida? Amém, querido? Às vezes Jesus vai falar, olha, larga disso, abandona aquilo, faça um caminho novo. Aplane os caminhos. Não vai ser confortável, mas é garantido. Outro versículo, estou terminando já, tá, gente? Jeremias, capítulo 23, diz assim. Jeremias 23... 16 e 17. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não ouçam o que os profetas estão profetizando para vocês. Eles enchem de falsas esperanças. Falam de visões inventadas por eles mesmos e que não vêm da boca do Senhor. Vivem dizendo aqueles que desprezam a palavra do Senhor. Presta atenção, gente. Ficar ouvindo profecias, palavras que nós queremos ouvir. Nós estamos desprezando a palavra do Senhor e dando ouvido somente para aquilo que nós queremos ouvir. Vivem dizendo aqueles que desprezam a palavra do Senhor: vocês terão paz. E a todos os que seguem a obstinação do seu coração, dizem:
vocês não sofrerão desgraça alguma. Queridos, ouvir a voz de Deus requer um treinamento. Ouvir a voz de Deus, parece que você não ouve a voz de Deus, e às vezes as pessoas vêm perguntar como ouvir a voz de Deus. Queridos, eu tenho certeza que se nós, a partir de hoje, tivermos um tempo, não fazer assim, ai, rapidinho, não consegui, ai, não deu, mentira. Entra no seu quarto. Você já reservou um tempo assim? Sabe que você faz assim, ó. Ai, Jesus, vem me tocar, Senhor. Quer deitar no seu chão, quer colocar um louvor, quer falar, Deus, eu quero estar atento à sua voz. Senhor, eu nunca tive uma experiência dessa. Mas, por favor, venha me tocando, Senhor. Venha transformando. Venha afinando meus ouvidos. Venha me deixando atenta à tua voz. Senhor, os dias são maus. Propostas boas, mas que não são do Senhor, estão lá fora. Eu não quero perder minha salvação, Senhor. Me ajuda a permanecer. Me ajuda a ter prudência. Me ajuda a não vender meu óleo. Me ajuda, Senhor. Me ajuda. Queridos, eu tenho certeza que Ele virá. Aí você vai cantar aquela música. O que fazer? Não vou continuar cantando. Quando Ele vem. O que a gente vai fazer quando Ele aparece? Gente, eu não vou pedir para vocês levantarem a mão quem ainda não teve essa experiência com o Espírito Santo, mas a minha oração é que a partir de hoje você venha tendo essa experiência, que você perca o controle, porque você não vai saber o que fazer quando Ele vem. Você vai ficar lá ouvindo todas as instruções, toda a opinião que Ele tem a respeito da sua vida. E às vezes você está lá, Deus, mas o que fazer para a vida do meu vizinho? Querido, deixa que o seu vizinho, Deus está cuidando. Para de cuidar da vida do seu vizinho e cuida da sua vida. Coloca lá o seu ouvido, coloca sua boca no chão, chora para Ele, chora para o Espírito Santo vir te visitar, e você vai saber o que Ele tem para a sua vida. Amém? Outro último versículo que eu queria compartilhar está em Jeremias 23:18. Mas qual deles esteve no conselho do Senhor para ver ou ouvir a sua palavra? Quem deu atenção e obedeceu a minha palavra? Queridos, todos aqueles que entram no quartinho, todos aqueles que entram no conselho do Senhor para ouvir, obedecer, para ouvir, discernir e obedecer, nós vamos saber o que o Senhor Ele quer com cada um de nós. Quem ouviu, quem pode estar atento, é discernir. Quem atendeu aos meus conselhos é obedecer. Então nós, no dia de hoje, independente, querido, do que você já viveu, do que você já passou, das suas experiências com outros lugares, com outras igrejas, talvez você nunca teve uma experiência com o Espírito Santo, mas a partir de hoje, nós vamos aqui orar. E olha, a parte da Bíblia que vai funcionar na sua vida é aquela que você crê. Se você acreditou, querido, nessa palavra, você vai começar a usufruir dos benefícios de uma intimidade com Deus. E olha, algo assim que nós tivemos experiências na nossa vida, não é somente numa área espiritual, mas se você coloca o Senhor em primeiro lugar na sua vida, se você coloca
o Senhor como sendo o seu GPS, aquele que guia todos os teus passos. Todos os teus passos, não somente os passos do seu espiritual, mas é dos seus passos dentro da sua casa. É nos seus passos como vão ser os seus negócios, no seu emprego, no seu colégio, todas as áreas da nossa vida, se nós colocarmos o Espírito Santo para direcionar, todas as coisas vão começar a funcionar. Senhor, feche seus olhos. Senhor, venha mostrando para cada um aqui de nós a tua voz, Senhor. Em primeiro lugar, eu peço que o Senhor venha nos ajudando a discernir a sua voz no meio de vozes. Senhor, as vozes ao redor são tantas, Senhor. As vozes ao redor são tão mais agradáveis, Senhor, aparentemente, porque está alimentando, Senhor, o nosso ego, está alimentando a nossa alma, a nossa carne. Mas no dia de hoje nós nos rendemos a Ti para ouvir somente a Tua voz. Senhor, a Tua voz, que ao mesmo tempo é como voz de muitas águas. Senhor, o Senhor é manso e humilde. O Senhor vem com todo jeito e vem nos convencendo, Espírito de Deus. Espírito Santo, nós estamos aqui falando de Ti, daquele que vem nos levando aí para toda a verdade, a caminhar para toda a verdade. Senhor, o Teu Santo Espírito é doce, nos convence de todo pecado, de todo juízo, de toda justiça. Espírito Santo, o que eu posso orar aqui por cada pessoa, Senhor, é o que eu também oro por mim, Jesus. Senhor, eu não quero jamais ser surpreendida igual Sansão, de um dia acordar e saber que o Teu Santo Espírito não está mais em mim, Senhor. Jesus, venha me livrando, Senhor, e livra meus irmãos aqui da nossa alma, Senhor Deus, que possa estar num lugar que não é para estar. Senhor, nós queremos estar totalmente conectados com a Tua vontade. Jesus, nós Te adoramos, Senhor, nós Te adoramos. Senhor, nos livra das distrações, nos livra, Senhor, de situações, até mesmo aquelas que são lícitas, Senhor Deus, mas ela pode distrair e nos manter longe da Tua presença, nos manter longe, Senhor Deus, do Teu coração. Espírito Santo, Jesus, por favor, Senhor, venha tocando cada pessoa aqui, Santo Espírito de Deus. Senhor, eu não sei como que o Senhor pode se apresentar, como que o Senhor pode falar com cada pessoa, mas o Senhor sabe a maneira perfeita de como vai se apresentar, Senhor, aos nossos irmãos aqui. Jesus, nós Te amamos, Senhor Deus, e queremos estar conectados contigo. Espírito Santo, eu peço, continua trabalhando em nós, continua, Senhor Deus. Continua, Senhor Deus, fazendo que o Teu fogo venha queimando nos nossos corações. Senhor, nós queremos estar com o coração em chama, porque o Senhor
está perto de nós, Senhor. Jesus, não permita que a gente saia de perto do fogo jamais, Senhor. Senhor, eu entrego, Senhor, essa palavra, eu entrego esse recado. Senhor, foi um recado breve, bem simples, Senhor Deus. Mas eu tenho certeza que pessoas vão começar aqui a ter uma outra perspectiva da Tua presença, da Tua voz. Jesus, que aqueles que se propuseram a ter uma experiência contigo, num quartinho, num secreto, se propuseram a ter um tempo com o Senhor maravilhoso, surpreenda eles com a Tua presença maravilhosa, gloriosa. Surpreenda, Senhor, a cada um de nós aqui, Pai, em nome de Jesus. E muda a nossa vida, Senhor, muda nosso caráter, muda nosso passado, Senhor, e traz uma realidade do Teu Espírito, a verdade do Teu Espírito. Vem nos conduzindo, Senhor, em nome de Jesus.